could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. Is it even there to find? Olá, abduzidos! Como vocês estão? Eu sou a Gisele e esse aqui é o Abdução Literária. Sejam bem-vindos a mais um vlog do canal. Vou mostrar pra vocês o que eu pretendo ler. Na verdade, o que eu estou lendo durante esses dias, porque eu deveria ter começado o vlog já faz um tempinho, mas eu não comecei por pura preguiça. E eu já comecei a ler alguns livros, mas eu vou mostrar pra vocês aqui tudo o que tá rolando, né? Eu comecei a ler A Espada do Destino, que é o segundo livro da saga do bruxo Geralt de Rivia, da série The Witcher. E eu sei que pra conseguir assistir a série da Netflix sem spoilers, o ideal é ler pelo menos até o segundo livro. Então eu tô lendo ele pra conseguir começar a assistir a série, né? E assim, eu não estou gostando tanto quanto eu gostei do primeiro livro, mas eu quero finalizar, eu já estou em 70% dessa leitura, quero finalizar ela pra ter uma opinião completa e trazer pra vocês. Eu não quero me precipitar com relação a algumas coisas. Então assim que eu finalizar, eu venho falar pra vocês o que eu achei e o que eu não gostei nesse livro aqui, comparando ele com o primeiro. Aí eu vou tentar ler também esse quadrinho aqui, que é Oblivion Song. Esse é o volume 2. Falei um pouquinho sobre ele no Book Haul. Eu vou tentar dar continuidade, vou tentar ler esse livro aqui. E eu comecei a ler também, finalmente, A Guerra que Salvou a Minha Vida. Faz um tempo que eu queria muito ler esse livro aqui, eu acho que ele tem tudo pra me agradar. Mas depois que eu vi no canal da Angélica, acho que é Angélica Brunato, o interesse pra ler esse livro aqui, ele meio que reacendeu dentro de mim. Eu acho que é um bom momento, porque esse aqui é o tipo de leitura leve, o tipo de leitura assim, pra deixar o coração quentinho e também partidinho. E acho que era um bom momento então pra realizar ela. Então eu já comecei também, tô ali mais ou menos na metade. E aqui a gente tem a Ada. A Ada, ela vem de uma família muito humilde, né? Ela mora com a mãe e o irmão. Eles moram num apartamento ali que fica em cima do trabalho da mãe, né? Ela trabalha num bar e ela mora em cima. E essa história aqui, ela é ambientada, então, na Segunda Guerra Mundial. A Ada, quando ela nasceu com uma deficiência no pé. Ela nasceu com um pé torto. Só que, assim, por questões, acho que de ignorância, a mãe dela não foi atrás. E a mãe dela, assim, fez ela crescer dentro de casa, com vergonha, então, do que a filha era, porque, assim, conforme a Ada foi crescendo, aqui a gente começa a história, ela tem mais ou menos uns 9 ou 10 aninhos, e conforme a Ada foi crescendo, a situação piorou, tanto é que no começo da história ela não conseguia nem andar, ela vivia se arrastando pelo apartamento, então a mãe dela descontava muitas frustrações na Ada, né, por ela ser deficiente. Então a Ada, ela sempre ajudou a cuidar do irmãozinho dela, que é mais novo, acho que ele tem uns 6 aninhos, e ela sempre cuidou da forma dela, né, e ele sempre foi uma criança mais solta, que saía pra rua, ia brincar, e ela sempre observou tudo da janela, né? Então ela é uma criança que cresceu aí durante os seus 10 primeiros anos de vida, sendo a sua casa o seu universo, né? Então ela não sabia nada do que se passava lá fora. Ela não conhecia nada. Quando a cidade de Londres ela foi ameaçada de ser bombardeada, eles começaram a evacuar as crianças pro interior. E aí a mãe da Ada até chegou a falar que ela ia mandar o Jamie, o irmãozinho da Ada, e não ia mandar ela, né? Então a Ada já ficou assim, desesperada, porque o Jamie era o mundinho dela, o Jamie era tudo pra ela, sabe? Tudo que ela sabia fazer era cuidar dele. Então ela começou a se esforçar, porque se tem uma coisa que a Ada é persistente. E ela começou então a se esforçar pra conseguir andar e conseguir fugir com o Jamie, pra poder ir com ele pro interior, né? Então ela consegue, isso aqui é bem assim a premissa da história, e ela consegue fugir com ele então e ir pro interior. Só que é tudo assim muito novo pra ela, porque ela não sabe o que é grama, ela não sabe o que são edifícios, ela não sabe nada sobre o mundo lá fora, então tudo é muito novo pra ela, tudo é desconhecido, né? Quando ela e o Jamie eles chegam lá no interior, então nenhuma família quer abrigar eles, porque assim, eles estão numa condições assim deploráveis, então eles
tem a roupa manchadinha, eles estão semi-desnutridos, eles estão sujos. Parece assim crianças mendigas, porque realmente, além deles serem maltratados pela mãe, eles eram crianças muito humildes, né? Então, uma das colaboradoras lá, uma das mulheres que estão à frente, então, da evacuação, acaba levando os dois até a casa da senhorita Smith, e ela meio que cai de paraquedas aí na história, mas por ela ter uma casa grande, ter ali uma condição financeira melhor, ela pede então pra ela cuidar das crianças, e no começo assim ela fica muito fula da vida, porque ela não tem nada a ver com isso, ela não sabe cuidar de crianças, ela nunca quis ter filhos, né? Isso espanta um pouquinho a Ada e o Jamie, né? E assim, é muito difícil pra Ada, então, lidar com o desconhecido, admitir a sua ignorância. Então as pessoas falam com ela por ela ter 10 anos, e as pessoas esperam que ela entende. E ela fica com muita raiva dela não ser capaz de compreender o que as pessoas estão falando pra ela, né? É uma luta contra o desconhecido, contra a ignorância. Ela também é muito fechada por tudo que ela passou, então ela tem muito medo, né? Ela espera que todas as pessoas sejam mais ou menos como a mãe dela. Ela já espera um julgamento antes das pessoas julgarem. Então, assim, é muito difícil lidar com a Ada, mas ao mesmo tempo, assim, ela é uma personagem muito inspiradora, porque ela é muito persistente, sabe? Então, acompanhar essa jornada dela, de toda essa descoberta, e ver que ela não era motivo de vergonha como a mãe dela fazia ela pensar que era, sabe? Então toda essa jornada de autoconhecimento, de conhecer o mundo ao seu redor e de aceitar e descobrir que ela tem é uma deficiência, que outras pessoas também têm. Assim, toda essa jornada tá sendo muito emocionante. Eu tô adorando essa história, como eu já imaginei que eu iria gostar. Quero saber, então, o que ela me aguarda. Eu sei que eu vou sofrer e eu vou querer abraçar muito esse livro ainda, mas eu estou, assim, na metade dele e já amando, então, acompanhar a jornada da Ada. Depois que eu finalizar esse livro, eu volto pra falar com vocês sobre ele e também falo sobre as demais leituras. Eu tô conseguindo ler bastante por esses dias. Se der tempo eu encaixo alguma outra leitura, mas por enquanto são essas que vocês vão me acompanhar então durante este vlog. Agora, eu vou tentar fazer um bolo de caneca, porque eu vi uma receita muito legal e simples, porque eu e cozinha não combina. Então eu fiquei com muita vontade. E aí, se der certo, eu mostro o resultado pra vocês. Até depois. To make you mine, baby, show me how. Vamos então atualizar este vlog. Vocês devem ter visto aí o bolo, que deu certo depois da terceira tentativa. No vlog isso é tudo bonitinho, tudo perfeito. Mas as primeiras duas tentativas, assim, o bolo explodiu lá no micro-ondas. E aí eu tentei a minha própria receita, na verdade minha mãe tava comigo, ela tava me ajudando. Inclusive é a mão dela que vai aparecer aí. Mas aí eu vou deixar a receita que deu certo. Foi uma receita nossa, a gente ignorou a receita do site. A gente fez nossa própria receita que acabou dando certo. E foi a versão que vocês viram. Então eu finalizei a Espada do Destino, que é o segundo livro da saga do Bruxo Geralt de Rivia. Eu sempre travo pra falar o nome desse livro. E vamos lá, gente. Eu fiz até uma pautinha aqui pra falar sobre esse livro. Eu tenho prós e contras e vou começar falando sobre os contras, porque é o início do livro e o final foi muito bom, né? Então, no primeiro livro,
a gente tem um livro que ele tem vários contos, que a gente vai conhecendo o universo, os personagens e também o bruxo Geralt, né? E nesse segundo livro a gente também tem o livro dividido também em contos. Só que o que acontece? No primeiro livro a gente tinha ali um interlúdio, os contos que meio que aconteciam no passado e no futuro, e esse interlúdio, que era o presente, funcionava como um fio condutor que meio que conectava tudo. No começo do segundo livro, então, eu senti muita falta desse interlúdio, desse fio, assim, que conectasse tudo. Então eu senti as histórias muito soltas, muito sem nexo, assim. O próprio Geralt, ele me irritou demais, porque ele é muito taciturno, sabe? Ele é muito quieto. E se alguém insulta ele, ele precisa de alguém pra ir lá e defender ele. Ele meio que prefere ignorar o destino. E ele meio que acaba fugindo, sabe? Do destino toda hora. Então, esse começo foi um pouco arrastado. Eu não gostei tanto dos contos. Não gostei tanto quanto do primeiro livro. E o Geralt, assim, ele me irritou demais. Eu acho que faz parte. É, assim, um personagem que tá em desenvolvimento. Acredito que ele vai mudar, tenho esperança nisso, mas esse jeito dele me irritou demais. Sempre quando eu via os games, né, eu tinha a ideia de que ele era um personagem muito fodão. Talvez ele vá se tornar um personagem assim depois, mas por enquanto não é assim, e ele me incomodou demais. Outra coisa também que me irritou demais nesse livro é a descrição, assim, muito sexualizada das mulheres, né. Então a maneira hipersexualizada que o autor descreve as mulheres me deixa bem irritada, sabe? Agora vamos então para os prós. Eu acho que o universo ele continua assim me encantando bastante. E é um universo que tem de tudo, sabe? Tudo quanto é seres mágicos que existem de todas as mitologias que você imaginar tem nesse universo. E eu acho muito legal porque pra mim não soa clichê, mas ele coloca essas criaturas de uma forma meio sarcástica, sabe? Inclusive ele trabalha bastante assim os contos de fada, sempre meio distorcido, sempre uma versão um pouco mais macabra, um pouco mais sarcástica. Então eu acho isso muito legal no universo. E o início de cada conto também é que sempre você nunca sabe o que esperar ali. Ele sempre coloca uma problemática meio que pro Geralt resolver. E nem sempre ele precisa resolver com luta, né? Sempre assim, às vezes precisam usar um pouquinho a cabeça. E às vezes a resolução ela acontece de uma forma que você não imagina. E acho que, pra fechar então, os melhores personagens então dessa história são as mulheres, assim, elas são maravilhosas. Com exceção de uma que me irritou bastante no meio ali da história, mas ela foi uma personagem, assim, passageira, tem vários personagens assim. Mas no geral, assim, a Yennefer, eu gosto muito dela. Eu gosto muito, assim, do casal que ela forma com o Geralt, porque ela é o fogo e a intensidade que falta nele, sabe? E, assim, o final foi muito legal. Tem, assim, parece que, sei lá, de 70% pra frente parece outro livro, porque tem um momentozinho ali de interlúdio e você não sabe aonde que tá acontecendo aquela história, se é no futuro, se é no presente, e tem alguns acontecimentos ali bem legais, tem algumas revelações que eu não esperava agora sobre a origem do Geralt, e acho que ele tem ali meio que um choque que vai fazer ele tomar meio que as rédeas da situação. Então acho que o próximo livro ele pode ser muito interessante por causa dessas revelações e por causa das coisas que acontecem com ele. Então tô bem assim curiosa pra continuar conhecendo essa história e continuar revirando ali as origens do Geralt, que tem muita coisa eu acho que ainda pra mostrar pra gente. E agora então eu vou acompanhar a série. Acho que eu vou fazer até assim um vídeo comparando a série com os livros, que eu acho bem interessante isso. Então é isso, eu fecho então com 3 estrelas esse segundo livro. Continuo preferindo o primeiro, mas eu acho que o final foi muito bom e me deu assim um pouquinho mais de interesse pra continuar então a série. E eu também li Oblivion Song, esse é o volume 2. Aqui a gente tem então um universo um pouquinho distópico, onde a gente teve a interferência de uma outra dimensão na nossa realidade, né? Então, por exemplo, em um determinado lugar, seres de outra dimensão foi parar e tudo aquilo que estava da nossa realidade naquele lugar foi parar, então, na outra dimensão, né? No primeiro livro, a gente descobriu, então, como que isso aconteceu, por que que isso aconteceu, e a gente acompanha também o Nathan
ele indo até essa outra dimensão, porque eles conseguem ter acesso a outra dimensão, e ele tentando resgatar pessoas, né? Principalmente o irmão dele, que o irmão dele ainda tá perdido nessa outra dimensão. E a gente acompanha também a dificuldade que as pessoas têm de voltar para essa realidade, né? Porque depois de 10 anos que isso tudo aconteceu, as pessoas se acostumaram com aquele lugar, porque aquele lugar ele tem um silêncio diferente, sabe? E aí quando as pessoas voltam pra cá é muito difícil se acostumar então com o cotidiano, com o barulho que a nossa realidade tem. Então a gente acompanha esses conflitos das pessoas que não conseguem se acostumar, se adaptar, e também do Nathan, que ele quer continuar resgatando pessoas, mas ele não tem mais o apoio do governo, e ele quer continuar, mas ele tem mais assim o pessoal dele envolvido nisso porque ele quer resgatar o irmão. E esse segundo quadrinho aqui foi muito mais interessante que o primeiro. O primeiro eu tive, assim, meio que um problema com os personagens, porque eu não consegui me envolver com esses, mas eu acho que aqui a gente teve um desenvolvimento muito mais interessante deles. E achei também que a história foi muito mais alucinante. Assim, tiveram diversas partes de ação mesmo. Foi muito, muito, muito legal, eu não esperava. E pra quem não sabe, esse quadrinho aqui é do mesmo autor de The Walking Dead, né? Então ele entende desse cenário meio que pós-apocalíptico aqui. E, assim, foi uma história bem fechadinha, eu fiquei surpresa. E, assim, nas últimas páginas a gente tem um gancho ali que me deixou muito intrigada. E quero muito continuar, então, a ler essa série. Gente, recomendo pra quem gosta de quadrinhos ou pra quem quer começar a ler quadrinhos. É uma série muito, muito legal. E gostei mais desse livro do que o primeiro. Acho que é isso. Eu tô falando um pouquinho rápido porque minha bateria tá acabando. Ela já acabou uma vez, eu já coloquei ela pra carregar. E agora vim finalizar essa parte do vlog. Ainda falta finalizar A Guerra que Salvou a Minha Vida. Então eu volto daqui a pouquinho pra falar sobre esse livro com vocês. Por enquanto estou gostando bastante. Estou quase aí na reta final do livro. Não vou mostrar isso pra vocês agora porque ele tá servindo de tripé aqui pra mim agora. Mas acho que é isso. Esses dias saiu sobre a adaptação de A Seleção, que a gente já teve, assim, várias notícias sobre essa adaptação, mas parece que agora a Netflix pegou essa responsabilidade pra ela. E, assim, na época eu gostava muito de A Seleção, fui super fã, assim, acompanhei os lançamentos dos livros, mas esse é o tipo de história que não envelheceu bem, sabe? E eu acho que não vai caber uma história, assim, muito fiel. Então eu tô bem curiosa pra saber o que eles vão fazer com essa história, sabe? Porque eu acho que vai ter várias mudanças e acho que vão ser mudanças muito interessantes. Porque não é uma história que hoje, nos dias atuais, assim, vai ser muito bem aceita, sabe? Queria saber aí se vocês já leram A Seleção, o que vocês acham, se vocês estão ansiosos por essa adaptação. Eu tô, assim, bem curiosa, pra falar a verdade, pra saber o que eles vão fazer com essa história, né? E é uma história, assim, queridinha, mas que hoje eu sei que não funcionaria pra mim. Então tô bem intrigada, confesso. Por enquanto é isso, gente. Então depois eu volto pra finalizar este vlog e falar então sobre A Guerra que Salvou a Minha Vida. Até! Olá! Vamos então finalizar este vlog. Então eu finalizei A Guerra que Salvou a Minha Vida e era tudo então o que eu esperava. Eu gostei muito desse livro, ele proporcionou os sentimentos que eu esperava, que eu tava precisando nesse momento. Foi uma leitura bem leve, bem gostosinha, com alguns momentos de tensão, mas assim na parte final tem uns momentos bem tensos, assim, um pouquinho pesados relacionados à Segunda Guerra Mundial. Eu não esperava, fiquei surpresa. E assim, mas eu me envolvi muito com essa história, me envolvi muito com esses personagens. Essa é aquela famigerada história em que dá vontade de colocar os personagens num potinho, sabe, pra guardar e defender eles. E além da Ada e do Jamie, que eu já tinha comentado pra vocês, eu gostei muito do desenvolvimento do relacionamento entre a Senhorita Smith com a Ada e o Jamie também. A Senhorita Smith também passou por muitas coisas, também tem os seus conflitos e é muito difícil lidar com a Ada porque ela se fechou muito pro mundo,
porque ela tem muito medo da rejeição também, porque a primeira referência que ela tinha era a mãe e ela foi muito rejeitada pela mãe por quem ela era, né? Então é muito difícil pra ela então se abrir. O desenvolvimento do relacionamento entre esses personagens é muito interessante. É uma história assim que dá pra todo mundo ler, sabe? É um infanto-juvenil que dá pra você aprender muita coisa, principalmente com a Ada, que é uma personagem assim incrível. E acho que o que me conforta é saber que eu vou voltar pra essa história, porque tem uma continuação, que é A Guerra que Me Ensinou a Viver, e vou então me reencontrar com esses personagens. Só pra comentar com vocês, então, não vou finalizar durante este vlog, porque eu tô realizando essa leitura bem assim de forma gradativa, mas eu comecei a ler esse livrinho aqui que eu baixei de forma gratuita, Extraordinárias Mulheres que Revolucionaram o Brasil. E por enquanto tá bem legal, eu tô acompanhando 2 ou 3 histórias por dia. São histórias assim bem curtinhas, de mulheres assim que são bem famosas, bem conhecidas, que a gente já tá bastante acostumado a saber das histórias delas, né? Como por exemplo a Anita Garibaldi. E tem outras mulheres que também são bastante desconhecidas, né? Acho que esse é o grande trunfo então desse livro, que é nos apresentar essas figuras desconhecidas, que a gente não escuta falar tanto. Então eu tô curtindo bastante e é uma leitura que eu vou realizar sem pressa. Fica aqui a recomendação, não sei se ainda tá de graça, mas tô achando bem interessante. Gente, é isso. Nossa, tá muita barulheira lá fora e isso daí mostra muito bem os dias que a gente tá vivendo, né? A gente deveria estar em isolamento social, só que não tá rolando. Não sei como tá aí na cidade de vocês, mas aqui tá bem difícil. Eu saio na rua pra levar minha mãe pro trabalho e sempre vejo as ruas lotadas. E isso tá refletindo diretamente na saúde, né? Então os casos aqui estão aumentando, o pessoal não quer ficar dentro de casa e a gente vai aguentar as consequências aí por essas pessoas, né? Mas pra não fechar este vlog nesse baixo astral, eu gostaria de dar um spoiler do próximo vlog, que vai ser macabro. Guardem esta dica. E também falar que eu tô muito feliz porque agora em abril o canal faz 6 meses. O Absão Literária, que começou como um Instagram literário, faz 3 aninhos. E recentemente a gente chegou na marca de 500 inscritos. E eu sempre brincava com as minhas amigas que quando eu chegasse a 100 inscritos eu ia estar um nojo. Imagina como é que eu não tô agora, gente. Eu tô assim, me achando demais, sabe? Então assim, eu tô muito feliz com o canal, tô muito feliz com o resultado e com o retorno de vocês, sabe? Tô muito empolgada. Pra quem não sabe, agora estão saindo 2 vídeos por semana. E tô muito empolgada então pra continuar fazendo os vídeos e continuar interagindo com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar em mais esse vlog de leitura. Se você não se inscreveu ainda, por favor se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, deixa seu like e compartilha o vídeo com os amigos. Até o próximo!